Olá, meus queridos amigos e amigas, espero que todos vocês estejam bem e prontos para uma conversa animada e cheia de energia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que me ouçam e me vejam bem. Se for assim, por favor, por gentileza, se possível, coloquem sinais de mais no chat. E vamos começar gradualmente com vocês. Hoje, nossas transmissões estão acontecendo em 3 fontes. Estas são as redes sociais oficiais dos dirigíveis de nova geração no VKontakte, YouTube e Rutube. É assim que se chama nosso projeto de investimento sobre o qual falaremos hoje. Então peço que vocês, por favor, compartilhem os links com seus amigos e conhecidos. Digam que já começamos e que podem se conectar sem medo. Além disso, por esses links, as pessoas poderão assistir a gravação, você pode enviar, agora as pessoas não acessem, elas verão isso depois. Também peço que você, por gentileza, curta este vídeo e faça um repost em suas redes sociais. Lembre-se de que nosso projeto é popular, ele é financiado por investidores privados e é exatamente da sua atividade que depende a rapidez com que o projeto se desenvolverá. Também temos uma retransmissão nos recursos do Solar Group, onde também é possível assistir, mas não a incluímos no anúncio, pois lá assistem aqueles que estão diretamente inscritos nas redes sociais oficiais da empresa. Não se esqueça de que existem outras redes sociais, Telegram, VKontakte, na verdade YouTube, na verdade tudo o que é lá que saem as notícias oficiais, mostramos o projeto está se desenvolvendo, não perca essas informações. As redes sociais estão crescendo agora, significa que as pessoas estão interessadas e também será interessante para você. Meu nome é Pavel Filipov. Sou chefe de publicidade e relações públicas da empresa Solar Group. A Solar Group é uma empresa financeira que desenvolve diversos projetos inovadores por meio de investimentos coletivos. E hoje vamos falar sobre o nosso projeto Dirigíveis de Nova Geração. Claro, já trabalhamos sem dúvida alguma no mercado de crowdfunding por mais de 7,5 anos. Nesse tempo, temos um número considerável de sucessos, resultados e coisas das quais podemos nos orgulhar. Em particular, temos mais de aproximadamente 500 mil pessoas registradas em nossa plataforma de investimento. Temos mais de 70 mil investidores e mais de 20 mil parceiros que promovem nosso projeto em todo o mundo. Em diversos países, pessoas participam conosco, não apenas da Rússia. Hoje estamos no webinar russo. Também temos a participação ativa da África, Índia, Ásia e de muitas outras regiões e países. O primeiro nosso projeto Sovelmash agora está atualmente, neste momento, definitivamente na fase final. Ele foi planejado para 20 etapas, ou como se diz agora, rodadas de financiamento. Atualmente temos 19 das 20 possíveis. Em breve passaremos para a etapa final de financiamento, a Vezingura, e agora a empresa que construímos com o dinheiro de investidores privados está praticamente em funcionamento. E em breve começará as suas atividades comerciais. Neste momento, há uma comissão trabalhando que deve, na verdade, permitir que esta empresa funcione, ou enviar algumas modificações, o que também é possível. De qualquer forma, isso acontecerá em breve. Nós, como plataforma, sempre dissemos que continuaríamos a buscar diversos projetos interessantes para que as pessoas pudessem participar, para que pudéssemos desenvolver várias tecnologias interessantes na Rússia. Além disso, vimos que no primeiro projeto esse modelo funcionou. Mais de 90 milhões de dólares foram arrecadados para o primeiro projeto por meio desse método de webinars, gerenciamento de redes sociais e YouTube. As pessoas respondem a isso, elas acham interessante. Nós procuramos vários outros projetos que pudessem, por um lado, oferecer o mesmo retorno financeiro e, por outro lado, ser tão globais e interessantes, porque isso também é muito importante em investimentos coletivos. As pessoas devem sentir uma certa emoção, elas devem querer que isso aconteça. E como já mencionei sobre o retorno, sim, claro, isso deve ser comercialmente viável. Muita coisa foi verificada, filtrada e estudada. Havia muitos inventores bons, muitos projetos estranhos, onde havia a ideia de criar invenções incríveis. Muitas coisas passaram por nós, mas de maneira completamente inesperada, em algum momento, nos deparamos com o intrigante e fascinante tema dos dirigíveis, e quanto mais nos aprofundávamos nela, ainda mais profundamente e detalhadamente entendíamos suas perspectivas. Vimos que a própria indústria começa a surgir de maneira abrangente e significativa e se atualizar constantemente em todo o mundo. Isso acontece por várias razões, incluindo o fato de que as tecnologias não param no tempo. E o que, por exemplo, antes a cobertura deste dirigível era feita, desculpe-me, de intestinos de vacas. Sim, há 100 anos. Claro, isso não acontece mais hoje em dia.
E a tecnologia moderna permite que esse tipo de transporte, que antes tinha algumas falhas, mas era muito eficaz e há 100 anos poderia até dar a volta ao mundo, transportando passageiros da Europa para a América, agora alcance um novo nível. Não somos apenas nós que entendemos isso. Atualmente, em diversos países, há um trabalho muito ativo nessa direção e na América muitos projetos. Popular é do cofundador do Google, Sergey Brin, com sua empresa de dirigíveis. Os chineses estão desenvolvendo ativamente esse setor, assim como os europeus, e todos prometem ganhar dinheiro para seus investidores, ou planejam ganhar quantias incríveis com seu próprio capital, como já fazem aquelas empresas que estão no mercado. Por exemplo, a empresa Zeppelin, que está localizada na Alemanha e realiza voos regulares na cidade de Friedrichshafen, e eu, aliás, já voei em um dirigível, ganha de 100 a 150 milhões de euros por ano, apenas tendo alguns dirigíveis e prestando serviços a turistas. O bilhete é caro. O bilhete mínimo, na minha opinião, começa a partir de 400 euros por um voo de 45 minutos. E claro, é um negócio lucrativo, digamos assim, e isso estamos falando apenas sobre turismo. Quanto mais nos aprofundávamos em toda essa história, mais entendíamos o quão relevante isso é. E claro, a primeira coisa que, sem qualquer sombra de dúvida e sem hesitação, deu impulso a uma reflexão séria foi a equipe. Felizmente, na Rússia, existe uma escola de dirigibilistas bastante forte. Pessoas que há muitos anos trabalham com dirigíveis, que construíram dirigíveis na Rússia, que os exploraram comercialmente e venderam esses dirigíveis e entendem isso tanto do ponto de vista do pensamento engenheiral quanto do ponto de vista dos negócios. Este também foi um elemento muito importante e essencial, sem o qual, é claro, não teríamos iniciado este projeto de investimento. Temos uma equipe assim, muitos de vocês já conhecem, e claro, continuaremos a apresentar todos os membros da equipe que, de uma forma ou de outra, estão se juntando ao projeto e novas pessoas continuam a chegar todos os dias. E o que nos interessou exatamente na temática dos dirigíveis, especificamente como exatamente? Comecemos pelo fato de que, de maneira geral, o próprio dirigível, como aeronave, é provavelmente a única aeronave no mundo que, de forma única e extraordinária, ao contrário de todas as outras, não tenta violar as leis da física, mas sim voa de maneira impressionante com a ajuda dessas mesmas leis, de forma notável e fascinante. Quando este balão é inflado com um gás ou outro, atualmente predominantemente hélio, que não queima ao contrário do hidrogênio de 100 anos atrás, ele permite que o dirigível suba ao céu sem qualquer esforço, portanto, não gastando energia para isso. Portanto, o dirigível não gasta absolutamente nenhuma energia, de fato, de qualquer maneira, para permanecer no ar. Quando temos um certo tipo de aeronave que se eleva facilmente ao céu, não gasta energia, pode permanecer no céu por meses, pode ser de tamanhos muito pequenos e, consequentemente, de finalidades muito pequenas, começamos a entender em quais setores isso pode ser aplicável e, claro, se fizermos uma certa gradação, se pegarmos pequenos aparelhos voadores, eles podem ter até alguns metros de comprimento, então já são bem conhecidos diversos drones. Esses aparelhos podem ser facilmente feitos sem piloto hoje em dia, podem entregar diversos pequenos produtos, podem realizar a coleta de dados meteorológicos e fotografar a paisagem. Em geral, transportar qualquer equipamento que seja necessário em locais diversos, incluindo os de difícil acesso, é sem dúvida extremamente conveniente e, o mais importante, é extremamente barato, porque hoje em dia nenhum outro veículo aéreo pode, por exemplo, pairar nas montanhas e ficar lá por vários meses sem gastar absolutamente nenhuma energia. Bem, claro, estou sendo um pouco astuto. É verdade que consome um pouco de energia, porque quando ele está parado no ar, as hélices funcionam de alguma forma para fazer pequenos ajustes, e isso consome alguma energia, mas é mínimo. Isso permite que o aparelho permaneça no ar por meses. E de maneira extremamente clara, isso é extremamente barato. Se pegarmos aparelhos maiores, geralmente a capacidade de elevação é medida no dirigível. Por exemplo, capacidade de 2 toneladas, 10 toneladas, 15 toneladas. Ou seja, isso é o quanto de carga, digamos assim, pode ser levantado por esta aeronave. Aproximadamente, por exemplo, aqui estão as áreas de aplicação, elas são iguais. É possível transportar mercadorias, é possível transportar equipamento, fazer reconhecimento, mas aqui já existem várias opções turísticas que são muito lucrativas. Sabemos disso com base nas empresas que já existem no mundo
São várias e diversas opções de carga que podem transportar, entre outros tipos de coisas, materiais de construção ou até mesmo cargas de grande porte e não padronizadas, e isso em uma trajetória direta. São diversos pequenos e médios centros médicos que, por exemplo, já estão sendo amplamente utilizados na África, e um aparelho desse tipo chega a áreas de difícil acesso e entrega medicamentos. Isso é muito interessante e importante. Claro, são várias tecnologias militares, aqui pode haver um enorme espectro de aplicações, incluindo inteligência e várias outras metas e objetivos. Se pegarmos aparelhos enormes que pesam aproximadamente 40 toneladas, 50, 100, e até mesmo há tarefas e objetivos de construir 100 e 200 gigantescos, há algumas pessoas que planejam construir até 500 toneladas. Isso, claro, é uma tarefa que não é fácil e está além da realidade, mas é complicado. Antes de construir um aparelho desse tipo, teremos que construir pequenos, testar as tecnologias em algum momento. Sim, do ponto de vista da lei da física, isso é possível, mas será necessário verificar muitos detalhes, digamos assim, na prática. Como esses grandes aparelhos podem ser utilizados? É claro que se trata do transporte de carga. Além disso, o transporte de carga com o uso de dirigíveis, se comparado a análogos como helicópteros e aviões de carga, geralmente envolve uma cadeia de transporte, pois primeiro é o avião, depois o trem, depois o caminhão e assim por diante. Assim, o dirigível, em termos de custo por quilômetro, ou de alguma forma que medem tanto em quilômetros quanto em quilogramas de carga, mostra que o custo de produção é significativamente mais barato e vantajoso. Esses cálculos existem e eles estão até mesmo com pessoas da nossa equipe que está trabalhando neste projeto, incluindo com base nos aparelhos que já foram feitos. Claro, essas já são opções. Estou falando sobre os passageiros. Aqui já é possível acomodar mais passageiros, portanto, isso é, digamos, um Boeing completo que transporta passageiros de ida e volta. Mas aqui fica a questão de quão economicamente viável isso será, porque o avião voa mais rápido, as pessoas querem percorrer distâncias mais rapidamente, o conforto fica em segundo lugar, portanto, provavelmente será algo como um transatlântico, onde o conforto é essencial, onde no dirigível será possível acomodar diversos restaurantes, casas noturnas, salas de leitura e assim por diante. E isso, aliás, não é uma ideia minha. Isso já aconteceu, por exemplo, no dirigível Hindenburg, sobre os quais você pode ter ouvido. E isso foi há 100 anos. Tudo o que estou descrevendo estava lá, e as pessoas viajavam com tanto conforto. A seguir, podemos colocar quaisquer clínicas móveis adicionais em tais dirigíveis. Isso pode ser útil para locais de difícil acesso. Isso pode ser útil para fins militares em várias situações e operações estratégicas complexas. E tais aparelhos já estão sendo utilizados em alguns lugares. Sobre isso eu também já falei hoje de maneira bastante significativa e impactante. Além disso, é claro que também se trata de cargas de grande porte. Já mencionei isso, na verdade todos os aparelhos podem fazer isso, mas para aparelhos maiores pode ser mais relevante, porque em alguns webinars também falamos sobre por que a Roscosmos, por exemplo, está interessada especificamente em dirigíveis, porque quando um foguete é projetado e produzido, ele precisa ser transportado para o local de lançamento. A pergunta é: como fazer isso? O foguete é muito, muito longo. Agora, incluindo, por exemplo, os aerogeradores que estão parados, girando com lâminas enormes, como levá-los ao local? Atualmente, eles são transportados em partes e depois montados no local. É necessário criar rotas especiais porque você está transportando uma coisa tão enorme que naturalmente não cabe em nenhum compartimento de carga de um veículo. Isso é demorado, caro, e é preciso pensar em como fazer isso. O dirigível, no caso de cargas não padronizadas, poderia simplesmente de forma eficiente levantar essa foguete hipotético e entregá-lo no local. Pelo menos é de fato realmente conveniente, e no máximo é economicamente muito vantajoso e apropriado. Se falarmos sobre várias opções incríveis, bem, incríveis, porque hoje não vemos isso, mas no geral, se houver um pedido correspondente, isso também poderá ser feito. Sim, nós definitivamente fantasiamos muito sobre isso. Sim, tem cassino no dirigível, tem algum clube no dirigível, tudo o que você quiser. Entendido, policlínica, centro de entretenimento, também havia uma boa ideia.
e uma Zags em um dirigível para se casar nas alturas. Essas ideias também existem. Tudo isso é tecnicamente viável. Claro, nós, em primeiro lugar, certamente não iremos em fantasias nem em projetos bonitos que gostaríamos. Nós vamos para onde há dinheiro, onde é possível ganhar. E agora temos uma compreensão exata de como isso pode ser feito. Agora eu vou abordar isso de maneira gradual e cuidadosa. Para resumir brevemente, hoje a direção da construção estatal está se desenvolvendo de forma muito ativa e dinâmica em todo o mundo. Não apenas na Rússia, aliás, se falarmos sobre a Rússia, hoje temos de fato uma determinação do governo sobre o desenvolvimento da indústria de dirigíveis. E agora um grande número de empresas que de alguma forma podem desenvolver dirigíveis se ativaram. E agora eu penso que na Rússia veremos mais de um projeto semelhante que lidará com dirigíveis. E isso é bom. O mercado é definitivamente bastante grande, interessante e eu acho que há espaço suficiente para todos. Ao mesmo tempo, planejamos nos tornar líderes nessa área. Estou absolutamente confiante de que conseguiremos isso graças à equipe que temos e, claro, ao financiamento que tenho certeza conseguiremos definitivamente atrair com o apoio de vocês, espectadores e investidores privados que, estou certo, acharão isso interessante. E passando para o que exatamente faremos, vamos falar sobre isso de maneira mais completa e detalhadamente com mais detalhes. No âmbito do nosso projeto, planejamos atrair aproximadamente um montante de cerca de 100 milhões de dólares. Este valor está planejado para ser captado em um prazo de 3 a 5 anos e, aproximadamente com esses ritmos de financiamento, acreditamos que conseguiremos. Por quê? Porque nós realmente nos baseamos em nosso projeto anterior, nos ritmos de financiamento que de fato ocorreram nos últimos anos, para que esse dinheiro é realmente necessário. Vamos entender quais ativos serão criados no âmbito da empresa. O primeiro é, claro, o escritório de design. Deixe-me agora, provavelmente, começar a desenhar. Espero que vocês consigam ver. Amigos, enquanto isso, vou para o quadro de recados. Lembro que a sua atividade é muito importante. Curtam, compartilhem e convidem o maior número possível de espectadores para esta transmissão, porque quanto mais espectadores, mais rápido o projeto se desenvolverá. Eu acho que todos vocês entendem isso. Mas, por algum motivo, os likes nem sempre estão prontos para serem dados de primeira. Então, vamos passar para a prática. O que fazemos com o orçamento que acabei de mencionar? Primeiro, será criado, digamos assim, uma empresa, um escritório de design. O que isso representará por si só? Em primeiro lugar, o escritório de design, neste caso específico, refere-se a áreas especializadas onde há uma equipe altamente qualificada, onde há equipamentos de última geração, onde existe a documentação correspondente, incluindo patentes e todos os registros necessários. Tudo isso é essencial para que essa equipe, que atua como o cérebro do projeto, possa projetar, desenvolver, produzir e utilizar de forma totalmente independente os recursos de vários contratantes. Além disso, essa equipe é capaz de criar diferentes tipos de aeronaves, baseando-se não apenas em sua vasta experiência passada, mas também na nova experiência e conhecimento que surgirão no âmbito deste projeto inovador e desafiador. Não está previsto construir nenhum edifício, empresa ou algo do tipo. Está planejado, pelo menos na primeira etapa, fazer isso em espaços alugados. E, a propósito, é exatamente aqui que estamos hoje. Estamos no escritório da empresa. Bem, veja, os webinars também serão realizados aqui. Esta é a empresa KB. Bem, vamos agora primeiro falar sobre a terra. Nós temos terra que precisaremos ou alugar, ou obter em parceria com alguém, ou então adquirir. E depois vamos adaptá-la para o que precisamos. Devemos avaliar cuidadosamente todas as opções disponíveis. É importante decidir se devemos alugar, formar uma parceria ou comprar. Vamos usar para o propósito certo? Ou seja, o que realmente teremos nesta terra exatamente. Nós teremos 2 hangares adicionais e espaçosos. Aqui estão os 2 hangares adicionais. Para que precisamos de hangares?
O hangar é o lugar onde as aeronaves serão essencialmente atendidas, montadas, reparadas e às vezes armazenadas, caso haja uma tempestade forte ou outro evento importante. As próprias aeronaves, adicionalmente. Na primeira etapa, está previsto construir 2 hangares, que serão essenciais para o projeto. Em seguida, planejamos a produção, que será cuidadosamente organizada. O que é produção? Claro, é um projeto tão complexo, incluindo um produto complexo, a aeronave. Claro, geralmente e com frequência, tais produtos raramente são feitos dentro de apenas uma empresa ou outras empresas. Muitos componentes, alguns elementos adicionais importantes podem e precisam ser encomendados a empresas externas, incluindo várias instituições e empresas especializadas que trabalham em áreas específicas, mas uma série de nós críticos significativamente importantes serão essencialmente obrigatoriamente realizados nas próprias instalações para que tecnologias criticamente diferentes não vazem da empresa, porque de uma forma ou de outra, isso é propriedade intelectual e as soluções que implementamos devem ser conhecidas apenas por nós, para que outros, no mínimo, não possam nos copiar. Uma pergunta frequente é sobre a escola. Na verdade, não é realmente a escola a questão, mas quem irá verdadeiramente voar. Quem vai pilotar, quem vai trabalhar como comissários de bordo, incluindo quem vai prestar serviços adicionais e tudo mais. E mais, claro, para lidar com aeronaves desse tipo, apesar de termos especialistas em nosso país que voam em dirigíveis e que têm essa habilidade, para um uso realmente massivo será necessário treinar nossos próprios especialistas. E faremos isso de forma eficaz e eficiente no âmbito da escola, que também está planejada para ser organizada. Falando sobre as próprias aeronaves, neste primeiro estágio atual, está planejado projetar e começar a produção em série de 2 aparelhos. Uma com capacidade de até aproximadamente 2 toneladas e a outra com cerca de 10 toneladas aproximadamente. E é exatamente esses hangares que estão sendo meticulosamente e cuidadosamente construídos para abrigar essas 2 grandes e imponentes aeronaves. Aproximadamente hoje já conversamos sobre em detalhes específicos e possíveis quais fins podem ser utilizados essas aeronaves. Ou seja, pode-se dizer que aquelas são pequenas aeronaves, embora esta já seja de tamanho médio, e esta aqui é definitivamente de tamanho médio, ou seja, isso pode ser considerado um concorrente do helicóptero Mi-8, o helicóptero mais comum do mundo, do qual foram produzidas entre 16 e 18 mil unidades ao longo do tempo. Mas as tarefas que este helicóptero realiza, pelo menos no que diz respeito ao transporte de certos tipos de carga, podem ser realizadas de forma muito mais eficiente por um dirigível de classe semelhante. Usando esses 2 hangares, poderemos produzir aproximadamente cerca de 20 a 30 aeronaves anualmente, em média por ano. É planejado que a produção anual de aeronaves desse tipo seja de aproximadamente 20 a 25 unidades, garantindo um fluxo constante de fabricação para atender à demanda do mercado. Com base na quantidade de aeronaves que podemos produzir e no custo que estamos considerando, que inclui materiais, mão de obra e despesas gerais, já podemos entender aproximadamente os lucros aqui, considerando também fatores como a demanda do mercado e a eficiência da produção, que podem impactar nos lucros estimados. Antes de prosseguirmos com isso, é importante também entender o que é SP. O que é SP? Afinal, SP são projetos externos. O que isso significa? Como quando tivermos a infraestrutura adequada pronta, a empresa poderá ganhar dinheiro não apenas com suas próprias aeronaves, mas também poderá realizar diversos pedidos especiais para diferentes clientes de acordo com suas necessidades. Por exemplo, falamos hoje sobre o Roscosmos. Há solicitações de várias empresas, incluindo a Rosgeologia, se não me engano, e outras empresas russas, não me lembro exatamente do nome, mas tudo isso está disponível no site. Existem documentos correspondentes onde eles expressam esse desejo, ou seja, quais aeronaves especificamente eles realmente precisam exatamente. Não podemos fazer algo para cada um, ou melhor, faremos uma opção universal, mas naturalmente haverá empresas que dirão: eu preciso de algo assim, especificamente para mim.
aproximadamente 10 toneladas, mas eu realmente preciso de aproximadamente 12, e também que ele execute essa tarefa. Por exemplo, lá era resistente ao frio, eu preciso de uma variante assim especificamente assim. Será realizado um pedido separado para ele, a partir do qual também será possível obter lucro adicional dentro da empresa, de forma a maximizar os benefícios e garantir que todas as partes envolvidas estejam satisfeitas. Se resumirmos assim de maneira geral, tudo isso ficará sob uma única marca, de forma clara e abrangente, sob a marca de uma única empresa chamada Nova, de forma mais detalhada. Hoje ela atualmente tem de alguma maneira a forma de propriedade O Nova, mas no futuro ela será reorganizada em AO, um processo que envolverá várias etapas e complexas, demandando tempo. Sobre esse assunto nós também discutiremos mais detalhadamente em um momento posterior. Você pode estar se perguntando por que isso será realizado dessa maneira específica. Se falarmos sobre os lucros de maneira geral, quanto a essa estrutura, ou seja, tudo isso na verdade chegamos ao ponto de para onde se planeja gastar esse dinheiro em termos de planejamento financeiro. Claro, este não é todo o dinheiro, aqui estão incluídas as despesas com marketing, com o programa de referência, com tudo o que é necessário para promover, mas dentro deste orçamento isso será realizado. Uma estrutura como essa, mesmo sem considerar os muitos clientes externos adicionais que podem potencialmente existir ao redor, pode resultar em um lucro muito maior. Se considerarmos essa opção, especificamente por meio deste modelo de negócios, podemos estimar que uma empresa desse tipo pode ganhar entre 350 e 380 milhões de dólares. Portanto, quando falamos sobre a capitalização da empresa, estamos dizendo que planejamos, ao implementar tudo isso, alcançar uma capitalização avaliada em 1 bilhão de dólares. Este é o cálculo de negócios mais simples, digamos assim. Pegamos 3 lucros anuais e obtemos a avaliação. Na verdade, claro, essa avaliação deve ser muito maior. Por quê? Porque, bem, vocês mesmos sabem que, como regra, no mesmo mercado de ações, um negócio não vale 3 lucros anuais. Sabemos muitas opções, em particular na American Stock Exchange, quando uma empresa tem 10, 20, 30, 40 lucros, 20, 30, 40 lucros anuais, 40 lucros anuais, 40 lucros anuais. Aqui, claro, surge a pergunta: por que comprar um negócio que se paga em 40 anos? Mas vejam, as pessoas acreditam nesse negócio, acreditam que ele vai ganhar cada vez mais. Atualmente, os investidores estão sendo convidados a obter uma participação de forma significativa nesta organização empresarial que está em seu início. Então, vamos falar sobre isso. Não, vamos fazer assim. Antes de falarmos sobre isso, vou acrescentar um pouco mais. Estamos bem falando com você sobre o modelo mínimo viável. Claro, quando falamos sobre a criação de uma empresa assim, não planejamos nos limitar a simplesmente produzir 2 veículos aéreos em qualquer quantidade e de maneira alguma, absolutamente, definitivamente, sem dúvida, assim ganhar dinheiro, significando que está tudo bem. Como vemos pela experiência de outras empresas, se tivéssemos feito apenas 2 dirigíveis e começássemos a levar pessoas, turistas, sei lá, em algum lugar na Rússia, em Sochi, em alguns Sírios, já estaríamos ganhando uma grande quantidade de dinheiro e vemos isso pelo exemplo de outros países, mas estamos olhando além, podemos também fazer sem problemas o que eu disse, mas a zona de aplicação pode ser muito mais ampla. O que está planejado para fazer depois, quando realizarmos essa quantia mencionada, a empresa começará a obter dinheiro e terá a capacidade de existir sem a entrada de dinheiro de investidores. E a partir daí, ela poderá se desenvolver de forma independente. Aproximadamente. Claro, também é possível continuar a se desenvolver com investimento. Essa opção também é considerada, pois é normal quando um negócio se expande por meio de recursos emprestados, mas aqui vamos olhar para os fatos, se isso será necessário ou não. De qualquer forma, mesmo que investimentos externos sejam atraídos para o desenvolvimento futuro, isso já não diluirá a participação dos investidores atuais, porque esse dinheiro será atraído de forma separada e não tudo aqui, diluindo esses 100 milhões de dólares,
O que está planejado para fazer depois? Atualmente está tudo previsto dentro da empresa nova e mais ou menos calculado pelo menos a um vetor, o vetor de movimento é claro, e existem tecnologias para criar 6 tipos desses aparelhos. Lá temos depois aproximadamente 40 toneladas, se não me engano, 20, 40, 200. Algum número eu pulei e já esqueci. Bem, a parte mais interessante, eu definitivamente perdi algumas coisas realmente bastante importantes e significativas e já esqueci. Este é realmente estratosférico. Este é um dirigível estratosférico que muitos países estão atualmente tentando construir agora, porque ele tem um efeito econômico bastante incrível. O dirigível estratosférico pode ser utilizado também para as mais diversas tarefas, como o lançamento, por exemplo, de satélites em órbita, o que é muito caro por si só. Com o dirigível estratosférico, essa tarefa é resolvida e se torna muito, muito mais barata de forma significativa. Estamos nos movendo nessa direção também. É uma área muito lucrativa e muito interessante, e há uma compreensão de como fazê-lo. Mas, como eu disse, a segunda questão é que começar uma campanha de dirigíveis com um dirigível estratosférico é, claro, realmente incrível, mas realmente difícil de realizar. Porque primeiro precisamos construir pelo menos isso, depois já podemos falar sobre a estratosfera. Mas vamos nos mover nessa direção um pouco mais. Quando digo que é realmente possível que investimentos sejam atraídos, é definitivamente possível que seja utilizado financiamento privado para criar este aparelho, este aparelho, este aparelho, separadamente. Mas esses aparelhos já, espero que isso não confunda você, mas ainda assim direi, eles já estarão, digamos assim, dentro de outras empresas, outras entidades jurídicas. Isso é chamado de uma estrutura de holding. Todas as empresas semelhantes estão em uma estrutura de holding. Não se pode colocar tudo, tanto o desenvolvimento quanto a produção, todos os aparelhos e toda a infraestrutura em uma única empresa. Ou seja, se você olhar para os transportadores, de fato, passageiros da companhia aérea, verá que todos estão organizados de acordo com a estrutura de holding. E aqui teremos, por exemplo, um aparelho de 20 toneladas, e essa empresa vai se dedicar ao aparelho de 20 toneladas, ela vai ganhar seu dinheiro e devolver uma parte do dinheiro aos investidores que, por exemplo, investirem nela, mas o lucro restante será repassado para a empresa mãe, que é a empresa controladora, e também a principal acionista. Em outras palavras, os investidores que hoje investem, eles investem na empresa mãe e em todos os futuros projetos que serão criados com o apoio, ou que de alguma forma estarão relacionados com o novo. Todos eles. O novo estará sempre presente com o fundador e, consequentemente, o dinheiro será transferido para o novo. Se resumirmos e simplificarmos o que acabei de dizer, é natural que a empresa não se limite a esses 2 aparelhos. A partir de agora, ela se desenvolverá com seu próprio dinheiro. Como qualquer negócio, ela crescerá e se desenvolverá. O lucro dela vai crescer e se desenvolver. Assim, as pessoas, mesmo aquelas que agora calculam, isso significa que eu vou investir $1 agora, vou ganhar, não sei, 10, certo? Essa matemática pode ser verdadeira na fase inicial. Depois, é claro, essa empresa terá um valor completamente diferente, porque a própria empresa estará se desenvolvendo e ganhando cada vez mais. Vamos agora falar um pouco mais detalhadamente sobre o que é oferecido diretamente ao investidor, incluindo todos os detalhes importantes. Aqui está o esquema da empresa Inova. Um círculo não muito perfeito, mas ainda assim, de maneira geral, de forma geral. Aqui temos 49% da empresa nova. É transferido para investidores privados. Investidores privados, ou seja, ela, por assim dizer, está sendo vendida por $100 milhões. Os investidores aportam 100 milhões na empresa e 49% do projeto fica com os investidores. Assim, teremos, por exemplo, 50 mil investidores. Alguém tem 1%, alguém tem 2%, alguém tem 3%, dependendo de quanto dinheiro você investiu, ligeiramente. A pergunta é: exatamente como você obterá essa participação de 1%? Atualmente a Nova é uma LLC, mas depois se tornará uma sociedade anônima. No momento em que a empresa Nova se tornar uma sociedade anônima,
as pessoas poderão receber exatamente ações da empresa nova. Como isso é feito agora, atualmente é importante notar que esses 49% pertencem à empresa Solar Group. É como se fosse uma empresa financeira, sobre a qual falamos hoje, onde eu, em particular, de maneira geral, digamos assim, trabalho. A empresa Solar Group atualmente possui 49% das ações, o que significa que detém quase metade do controle acionário. Esta empresa, ao vender participações de si mesma, está oferecendo aos investidores a oportunidade de adquirir uma parte significativa de seu negócio. As participações da Solar Group são vistas como um investimento estratégico, ou seja, atualmente, você compra hoje participações adicionais da companhia Solar Group e a Solar Group possui um ativo na forma de 49% da companhia nova. Ou seja, hoje você já começa a possuir um pedaço da empresa nova, mas através de um intermediário, isso foi feito para que seja possível atrair dinheiro por meio de investimentos coletivos. Esse esquema jurídico, uma estrutura, nos permite atrair financiamento legalmente em todo o mundo. Por isso foi feito assim. Ou seja, não é possível vender ações diretamente. Por que precisamos da Solar Group primeiro? Talvez eu quisesse receber as ações agora? Por que não é possível? Porque a lei não permite. Resumo: o que fazemos é permitido. Mas depois, uma vez que você tenha uma participação na Solar Group e a nova se torne uma sociedade anônima, a Solar Group terá 49% da sociedade anônima. E, por exemplo, isso será 500 milhões de ações. Ou seja, a Solar Group receberá 500 milhões de ações, mas ao mesmo tempo, essas não são ações da Solar Group. Elas pertencem aos investidores. E os investidores, por exemplo, têm 50 bilhões de participações. Bem, você pode calcular a taxa de conversão por conta própria. Os investidores trocam suas participações por ações de acordo com a taxa de conversão e se tornam proprietários diretos da empresa nova, com todas as, digamos, consequências que isso implica. Como ganhar dinheiro com isso? Na verdade, existem duas maneiras. A primeira maneira é a capitalização, claro, quando você adquire uma parte da empresa por meio de uma empresa iniciante. E então, essa empresa começa a ganhar dinheiro? Claro, essa empresa começa a valer completamente diferente e sua participação aqui cresce. Bem, como você entende, investe em startup e em seguida já possui um negócio real e lucrativo. A segunda direção é a obtenção de dividendos. Como os investidores possuem metade da participação na empresa, eles podem, de forma significativa, esperar receber metade dos dividendos que a empresa irá distribuir. Portanto, cada um escolhe aqui para si mesmo. Você pode deixar suas participações com você, suas ações com você, e anualmente, por exemplo, receber dividendos sobre elas, ou, após receber as ações e a empresa ser avaliada, você pode vender suas ações após a conclusão do financiamento, e assim ganhar especulativamente. Essa também é uma opção que temos disponível. Chamo sua atenção para o fato de que essas participações podem ser adquiridas hoje na nossa plataforma de TI, a Solar Group. Lá você pode ler sobre todas as condições de investimento e note que você pode, por exemplo, comprar uma ação, 2, 3 ou até mais, mas é mais vantajoso, se possível, comprar em quantidade de uma vez. Por exemplo, você pode escolher um pacote de atacado, por exemplo, de $500, e nele estará, por exemplo, eu não lembro exatamente os cálculos, mas você pode verificar no painel pessoal. Por exemplo, por $500 você receberá 100 mil participações. Isso é tudo. Aqui você pode comprar esse pacote. E o mais importante é que esses $500... a propósito, eu me enganei. Sim, temos um investimento mínimo de $1.000 a propósito. Sim, o investimento mínimo é de $1.000, mas você pode adquiri-la em parcelas. O que significa parcelamento? Isso significa que você pode pagar não $1.000 de uma vez, mas simplesmente combinar com a empresa que você se compromete a pagar $100 por mês e após 10 meses, após contribuir com os $1.000, suas participações serão suas. Além disso, se você parar de pagar em algum momento, as participações ainda serão suas. Aquelas que você já pagou são suas. Mas ainda assim, é mais vantajoso pagar até o final, porque a parte líbia das participações vem com o último pagamento. Mas, novamente, o que foi feito, foi feito. Ninguém vai tirar nada de você.
Sobre o que eu gostaria de chamar a atenção de suma importância, nós mesmos é muito importante. O projeto de financiamento está dividido, como eu disse, em aproximadamente 3 a 5 anos, ou talvez mais. 3, 5 anos. E temos previsto aproximadamente 20. Etapas de financiamento, como por exemplo, 20 etapas de financiamento, ou seja, por exemplo, em várias fases, em diferentes contextos. Em que etapa estamos agora? Na etapa 0. Atualmente, de fato, como isso é exatamente possível? A questão é que estamos atualmente na etapa pré-inicial de financiamento. Nosso projeto ainda pode-se dizer, não começou, estamos apenas fazendo isso diante de seus olhos, como se estivéssemos simplesmente lançando. E por isso, a etapa é exatamente, de fato, a pré-inicial. O que isso significa? Isso significa que em breve iremos para a primeira etapa e começaremos o financiamento completo deste projeto. Teremos 20 etapas. De fato, esta etapa, qual é a sua influência? Ele influencia de maneira muito significativa as condições de investimento para o investidor e considerável, ou seja, naturalmente, quando estamos na 16ª etapa, e aqui, por assim dizer, o GIMP já tem, por exemplo, o nosso primeiro dirigível voando no céu. Certo? Porque o primeiro dirigível está previsto para ser levantado ao céu já dentro de um ano, a partir do início do projeto. Ou seja, claro, na etapa 16, os riscos e, de modo geral, o estado do projeto são completamente diferentes do que são agora. Portanto, os riscos de investir aqui são muito, muito menores para os investidores. Portanto, as condições de investimento serão piores. Aqui, o investidor arrisca muito, ainda que o dirigível não tenha decolado. Por isso, os riscos são melhores. Ou seja, seu risco é compensado por essa premiação de risco. Como isso é chamado? Aqui, essa premiação de risco é chamada de desconto. E agora, como você pode ver, temos o chamado desconto de 1 para 1000. O que significa desconto de 1 para 1000? Isso significa que, em média, para cada dólar investido, você recebe hoje, em média, 1000 ações. Esta é a condição de investimento da etapa 0. Para cada dólar, em média, 1000 ações. Claro, depende do pacote de investimento. Alguém investe $1000, alguém investe $100.000. Claro, haverá um preço médio diferente, mas em média é assim. O que acontecerá na primeira etapa? A primeira etapa do processo será oferecido um desconto médio de 500 por cada dólar investido, com o objetivo de incentivar o investimento inicial e proporcionar um retorno mais vantajoso para os investidores. Assim que começamos o financiamento completo, as condições de investimento para os investidores, digamos assim, pioram exatamente em 2 vezes. Preste atenção nisso. Ou seja, 1.500. Eu acho que a diferença aqui é definitivamente clara, que temos condições que são 2 vezes mais atraentes do que na primeira fase. Por que isso, absolutamente? Eu acho que é óbvio que, neste momento, sim, ainda estamos na fase preparatória, ainda há muitas coisas não claras, muitas perguntas, há muitas pessoas dispostas a investir. E essas variadas condições compensam o risco que as pessoas enfrentam hoje. Hoje, as pessoas investem nas mais dedicadas, nas pessoas que acreditam no Solar Group, que estão certas de que tudo ficará bem, que conhecem nossos resultados no primeiro projeto e entendem que aqui certamente alcançaremos nossos objetivos. Mas muitos vão investir aqui na etapa 10, quando derrubarem o primeiro dirigível. Isso é ótimo. E alguém vai definitivamente investir apenas no 16, porque aqui já não há absolutamente nenhum risco, sem dúvida. Portanto, cada um escolhe o que deseja. E note que essas condições, estou falando para aqueles que já podem ter investido, esses pacotes que você está adquirindo agora, na fase de pré-lançamento, com um desconto médio de 1.000, no futuro não poderão ser aumentados. Nada poderá ser feito com eles. Estamos trabalhando para que em breve possamos abrir o aumento dos pacotes para este, especialmente para os pacotes de pré-lançamento, com mais detalhes e informações adicionais, mas isso só poderá ser feito até o momento em que o primeiro estágio de financiamento ocorrer. Assim que isso acontecer, não será mais possível aumentar esses pacotes. Então pensem se vocês realmente fizeram o volume de investimentos que realmente de fato planejavam. Bem, amigos, é mais ou menos isso. Pode-se acrescentar certamente sobre a estrutura jurídica.
Atualmente temos uma empresa registrada e formalizada nos Comores. Com detalhes adicionais, Comores. Em geral, geralmente uma empresa registrada nos Comores é geralmente uma empresa offshore. Sim, e muitos realmente perguntam por que é feito assim. Estou de fato falando da própria Solar Group, porque trabalhamos em todos os lugares do mundo, realmente. Precisamos de uma empresa com licença que nos permita atrair investimentos legalmente em todo o mundo. E esta é uma ótima opção para cumprir os requisitos legais de todos os países, incluindo a Rússia, de maneira eficaz e eficiente, de forma abrangente. Além disso, esse esquema de financiamento nos permite legalmente nos livrar de alguns impostos sobre investimentos, o que também pode ser bastante viável. Ao mesmo tempo, aqueles que dizem, e quanto ao offshore, temos um offshore único, nosso dinheiro do offshore vai para a Rússia, eu acho que isso também precisa ser entendido. Além disso, nossa empresa opera dentro da legislação financeira do Reino Unido. Ela é considerada a mais confiável do mundo. Ela protege tanto os russos quanto mesmo agora continua a fazê-lo. Ela protege todos os nossos outros investidores e de outros países. E, a propósito, em termos de número de investidores, a Rússia não está em primeiro lugar. Hoje, o primeiro lugar é da Índia. Depois vem a Rússia, o Vietnã. Ou seja, temos a Rússia com aproximadamente 30% ou 40%, ou até mesmo menos. Não me lembro exatamente. Em geral, a Rússia é um mercado importante para nós, mas não é o único, digamos assim. Claro que com cada investidor nós assinamos um contrato investimento, portanto, todas as obrigações, direitos e responsabilidades, tudo está registrado no contrato de investimento e tudo mais. Bem, amigos, o que eu gostaria de dizer a vocês? O projeto é realmente muito interessante. Antes de começarmos a trabalhar especificamente com dirigíveis, acreditem, analisamos uma enorme quantidade de ideias, negócios e tudo o mais que pudesse nos interessar, e foi exatamente essa temática que, quanto mais nos aprofundávamos, entendíamos que era exatamente o que precisávamos. E estamos certos de que em muito breve haverá outras empresas que farão isso, assim como já acontece em todo o mundo. Muito. E essa indústria, sem dúvida alguma, vai se desenvolver. A questão é se nós a vamos desenvolver ou não. E quando nos respondemos à pergunta de que sim, vamos desenvolvê-lo, então iniciamos este projeto. A questão é que, agora, uma corrida de dirigíveis começou no mundo e surge a pergunta: quem vencerá? E agora temos uma realmente excelente oportunidade de fato de fazer com que a Rússia seja uma das líderes mundiais nessa área, de maneira significativa e impressionante. Temos sorte de que temos absolutamente tudo para isso. Na Rússia há uma escola de engenharia muito forte, e na Rússia está o maior número de engenheiros do mundo. A Rússia tem uma experiência muito grande em balonismo, se falarmos sobre dirigíveis, e em aviação de forma geral, de forma significativa. E por isso temos fundamentos sólidos, sem sombra de dúvida, com toda certeza para que consigamos. Além disso, devemos e temos que realmente conseguir isso, porque, em primeiro lugar, isso é absolutamente necessário para nós mesmos. Eu acho que você sabe que a Rússia, oficialmente conhecida como Federação Russa, é o maior país do mundo em termos de área geográfica total e que este vasto país possui muitas regiões de difícil acesso, especialmente durante o rigoroso inverno, e como já foi amplamente discutido e reconhecido por muitos, um país vasto e diversificado como a Rússia, com suas extensas fronteiras e diferentes regiões, não pode existir sem transporte barato e acessível, se falamos sobre estradas, ferrovias e, naturalmente, voos de avião. Na União Soviética, a aviação leve estava muito bem desenvolvida. Atualmente recebemos constantemente mensagens dizendo que em nossa cidade há um pequeno aeroporto que está abandonado, não é utilizado por ninguém, uma vez por ano, algum avião agrícola pousa nele e dizem: vamos trazer dirigíveis para nós. Portanto, tendo uma empresa assim aqui na Rússia, tendo esses tipos de aeronaves, realmente podemos ajudar o país, não apenas ganhar dinheiro para nós, mas também resolver um dos problemas globais que não apenas nós, mas também as pessoas, incluindo aquelas no governo, reconhecem,
já que começaram a falar sobre a temática dos dirigíveis em nível governamental. Então, amigos, nós convidamos vocês a fazer isso junto conosco. Estamos certos de que conseguiremos. E aqui, já que você está assistindo a esta transmissão, você também está interessado nisso. Como geralmente acontece, a questão é apenas uma... Você se juntará ao projeto agora, vendo o que há e confiando, digamos assim, nas informações que você tem hoje, ou você ainda vai esperar. Mas estou certo de que você se tornará um investidor do projeto ou ouvirá falar de nós novamente. Você certamente ouvirá sobre nós na mídia. Eu pessoalmente aposto que assim que esse evento incrível acontecer, assim que o primeiro dirigível majestoso decolar para o céu, será como o efeito de uma bomba poderosa explodindo. Porque a mídia mundial vai escrever sobre isso, e todos, sem exceção, vão falar sobre isso. E eu acho que vocês terão motivos para se orgulhar caso apoiem este projeto. Então, amigos, juntem-se a nós, façam suas perguntas. As perguntas podem ser escritas no chat do VContact, no YouTube e no YouTube. Em todo lugar eu vou assistir. Bem, por favor, não se esqueçam de curtir esta transmissão e compartilhar. E eu não deixarei de me surpreender, sim, porque precisamos falar sobre isso de forma contínua e constantemente. Lembrar, já que todos nós estamos interessados em que o projeto se desenvolva ativamente. Então, bem, vamos lá. Deixe-me passar para as perguntas, bem. Veja, hoje eu conduzi esta transmissão sozinho, embora antes geralmente a fizéssemos com Fyodor Konstantinov, mas Fyodor já está aqui no escritório, então se eu encontrar questões técnicas agora, poderei chamar o Fyodor e ele responderá às suas perguntas. Então vocês podem escrever também perguntas técnicas, depois vamos abordá-las. Artyom escreve: novamente sem Fyodor. Desejamos a ele uma rápida recuperação. Artyom, obrigado. Sim, Fyodor já se recuperou, mas hoje ele não pôde estar no início, então combinamos que faríamos sem ele. Bem, como eu disse, se houver perguntas técnicas para Fyodor sobre dirigíveis, vocês podem fazer. Vamos convidar Fyodor agora, se necessário, e ele responderá a elas. Quais são as garantias de devolução do dinheiro? Você entende que pode ser colocado em uma situação difícil por pessoas sérias se cometer um erro? Victor, bem, aqui também há pessoas sérias suficientes. Vamos começar por aí. Se falarmos sobre garantias de devolução do dinheiro, não há garantias. Estou falando isso honestamente. Assim como não há absolutamente nenhuma garantia de que você comprará ações da Apple amanhã e que seu dinheiro retornará. Você tem alguma garantia quando compra ações? Quais são suas garantias? As pessoas compraram ações americanas, compraram sim, as garantias eram altas, e depois? E depois, de repente, todas as ações foram congeladas. Então, escreva. Há pessoas aqui que definitivamente investiram em ações estrangeiras com enormes garantias de corretores, do governo, de quem você quiser, certo? Havia garantias de depositários de todos os países do mundo e depois bloquearam as ações americanas. Como assim, não é? No entanto, bloquearam por dezenas de bilhões de dólares. Portanto, amigos, quando vocês falam sobre garantias, pensem em quem lhes garante algo e por que estão fazendo isso. Nós só podemos falar sobre algumas probabilidades de maneira geral, em relação às diferentes possibilidades. Faremos isso se houver financiamento suficiente? Claro que faremos. Pessoalmente, não tenho dúvidas de que o dirigível decolará, que temos competências suficientes para levantar essas aeronaves. Em princípio, tudo ficará bem. A questão é: onde podemos falhar? Na verdade, onde podemos evitar as pedras submersas? Se soubéssemos sobre elas, com certeza não tropeçaríamos. Portanto, não sabemos sobre as verdadeiras pedras submersas. Podem eles ser? Podem.
Esses são os riscos. Portanto, não pode haver garantias. Que garantia há de que agora alguém não vai escorregar na escada e não vai cair? Nenhuma garantia. Portanto, do ponto de vista de todas as opções que podem ocorrer, que de uma forma ou de outra estamos considerando, tudo isso foi calculado. Está claro como trabalhar com isso e vamos trabalhar com isso. E o que fazer? Temos o plano B, o plano C e o plano V. No que diz respeito ao que é prometido ou não aos investidores, não há promessas de lucros em nenhum lugar. Nada é garantido, como você escreveu. Temos um contrato que regula claramente e de forma detalhada as relações entre os investidores da empresa e quais obrigações cada um assume. Posso apenas dizer vamos assim, que garantias eu posso lhe dar, digamos assim. Bem, então veja, posso garantir que o dinheiro que será investido no projeto realmente será utilizado de maneira eficaz para a criação de dirigíveis? Isso eu posso garantir a você. O resto, como se diz, está nas mãos de Deus. Portanto, se você definitivamente precisa de garantias, eu posso recomendar isso. Aqui venham. Sim, não haverá condições de investimento que sejam piores do que agora, mas ainda assim isso será definitivamente uma certa garantia para você. Em que etapa será possível vender as ações de dirigíveis? Veja, Sergei, isso poderá ser feito já depois que todas as etapas forem concluídas, quando o financiamento for finalizado e a empresa se tornar uma sociedade anônima, sobre o que falei hoje. Você receberá as ações e após isso poderá vendê-las. Proponho chamar os majestosos, impressionantes e grandiosos dirigíveis de arrefecimento do ar. A propósito, no último webinar, ou talvez não tenha sido no último, foi há uma semana, Fyodor disse: proponham um nome em russo. Proponham por que não? Assim, haverá uma bolsa interna no projeto? Veja, bem, dentro deste projeto ainda não falamos sobre a bolsa interna, mas eu acho que é um bom mecanismo. É bem possível que a lancemos. Nós ainda vamos ver como ela se sairá no projeto dos motores do i9. Eu acho que, em princípio, tudo deve ficar bem. Bem, claro, um bom instrumento com um bom histórico, por que não implementá-lo aqui também? Portanto, eu acho que vamos fazer isso. Estrutura organizacional e jurídica do projeto de dirigíveis. Qual é a forma organizacional do projeto Dirigíveis agora? Bem, veja, a forma organizacional é, em princípio, semelhante à que temos no projeto do motor do i9. Vamos dizer isso mais uma vez. Por favor, vamos ver o slide mais uma vez, com atenção e cuidado. Este é um passo importante. Ou seja, temos um investidor, que é uma pessoa ou entidade, que aplica recursos financeiros em um projeto ou empresa com a expectativa de obter retorno. Sim, assim vamos desenhar o investidor, que é essencial para o crescimento e desenvolvimento de negócios. Temos a empresa Solar Group. Entre a Solar Group e o investidor, ou seja, o investidor envia dinheiro de forma segura e eficiente para a Solar Group, o investidor elimina as ações de maneira adequada, ou seja, a pessoa se desfaz da ação de forma definitiva. A própria Solar Group, uma empresa de destaque no setor de energia renovável, possui uma participação de 49% nas empresas Nova, que são conhecidas por suas inovações tecnológicas. Esta empresa nova, bem conhecida e respeitada como uma empresa russa, neste momento é uma LLC. Aproximadamente 49% do total de ações da companhia conhecida como Solar Group é possuída pela empresa Solar Group. A Solar Group é uma empresa offshore que está registrada nos Comores. Sobre isso eu já falei hoje. Todos os documentos desta empresa, incluindo a licença, a autorização para atividades, estão em acesso aberto, tudo está disponível. Naturalmente, um contrato também é celebrado de maneira formal, legal e detalhada entre o investidor e a empresa. Sobre o que fala este contrato que está sendo firmado? O contrato fala que o investidor firma um contrato com a empresa Solar Group, sim, adquirindo suas cotas.
Mas a Solar Group é obrigada a transferir as ações da empresa que está sendo criada. Portanto, ela deve fazer isso. Ou seja, em outras palavras, é um contrato do chamado empréstimo conversível, ou seja, e portanto, depois que a empresa nova se transformar definitivamente em uma sociedade anónima, isso poderá com certeza ser feito. Isso será feito de forma clara após a desumbanda etapa. Mais ou menos assim. Ou seja, você possui uma participação na Solar Group e a Solar Group possui uma participação na empresa nova. Para onde vai exatamente o dinheiro da Solar Group? Veja, eu desenhei esse esquema para você. O que você diz é que você fez exatamente 3 pagamentos, como você mencionou de forma muito clara anteriormente. Como a Solar Group é uma empresa de origem estrangeira, ela está conectada. Na verdade, não é necessariamente uma empresa de fato estrangeira. Em princípio, qualquer empresa pode operar assim. Há uma coisa chamada agente de pagamento, certo? Agente de pagamento, ou seja, em outras palavras, aquisição. Ou seja, é uma empresa que, de forma geral, aceita dinheiro, como o Sberbank. Você tem uma conta no Sberbank, certo? Portanto, em seguida, o dinheiro vai diretamente dessa conta no âmbito do projeto de forma segura e eficiente e sem complicações e sem problemas adicionais. Portanto, o agente de pagamento, a aquisição, o sistema de pagamento, como você quiser chamar, é apenas um intermediário financeiro através do qual os recursos financeiros circulam. E assim, basicamente, eu descrevi o caminho para você. Victor estava errado, ele disse que eles não dirão isso, eles não sabem. Por algum motivo, Victor pensa que estamos escondendo algo. Embora eu tenha acabado de descrever tudo, falei sobre o agente de pagamento, mas se quiser, posso contar mais detalhes. Só que, em princípio, em nenhum dos webinars falamos sobre isso. Então, uma ação é 100 partes, certo? Então, realmente parece que é assim, sim. Se 50 provavelmente dá 10 partes. Só não 100, mais 10, Sergei. Escreve que, claro, o dirigível vai decolar. Se já foram feitos antes, agora também farão. Sim, em relação aos dirigíveis, para aquelas pessoas que têm ceticismo em relação ao projeto, acreditando que o dirigível não vai decolar, essa é uma posição realmente muito estranha. Por algum motivo, por alguma razão, decolou há 100 anos, mas agora não decola. Bem, é claro que não foi apenas há 100 anos que os dirigíveis decolaram. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, também havia empresas comercialmente bem-sucedidas na temática de dirigíveis na Rússia. Mas apenas como um fato, sim, ou seja, as tecnologias, digamos, permitem construir tais aeronaves. E esses investimentos são tributados? Natália, por favor, esclareça o que você quer dizer. Clarifique, se possível. A empresa nova tem seu próprio negócio? Vitaly, o que significa que a empresa nova tem seu próprio negócio? A empresa nova é a própria empresa que vai construir dirigíveis. Esse é o seu negócio, se você está se perguntando. Assim, eu olhei as perguntas no YouTube, estou agora no VKontakte e agora estou indo para o YouTube. O que temos com a comissão estatal? Bem, pelo que entendo, trata-se do projeto Suvelmash em andamento. Tudo está em processo, enquanto aguardamos notícias com tanto entusiasmo quanto vocês. Vocês têm um programa mínimo? E se arrecadarem 50 milhões em 5 anos, não vão mais realizar o acionamento? Os investidores que assumirem os riscos não se tornarão acionistas, já que o projeto é de risco. Bem, veja, como você pode ver, é o programa mínimo que estamos discutindo atualmente. Podemos fazer o acionamento mais cedo? Bem, de forma geral, tecnicamente, em teoria, de fato, isso é possível. Ou seja, eu entendo que a questão é, no geral, sobre o que faremos se agora vocês investirem. Mas o financiamento, por algum motivo, demorar mais do que o planejado, que é de 7 anos, por exemplo, certo? Como os investidores poderão receber ações, então vamos ser honestos sobre isso. Sim, em um projeto de investimento como este, realmente pode acontecer de tudo. De forma honesta e transparente,
Aqui estamos nós, vocês, espectadores, somos parceiros, as pessoas que fazem este projeto com suas próprias mãos. É por isso que nós, como você mesmo entende, fazemos tudo de forma meticulosa e cuidadosa para que tudo esteja exatamente como deve ser, como você mesmo entende. Mas em algum lugar, algo pode não acontecer tão naturalmente, sim, como tudo o que quer que seja nesta vida. Se supusermos que o financiamento está se prolongando, podemos, de maneira mais detalhada e cuidadosamente, teoricamente permitir que as pessoas que já investiram possam efetivamente e com segurança participar, realizem a emissão de ações e recebam ações de forma que isso é possível de ser feito neste processo complexo. Ou seja, nesse caso específico, teremos que considerar detalhadamente que, por exemplo, 25% do total nós iremos transferir para os investidores ao longo de um período de 5 anos, considerando todos os aspectos de forma planejada. 24% ficarão com o Solar Group. O Solar Group, uma empresa inovadora e líder no setor de energia renovável, continuará a atrair financiamento e está empenhado em atrair mais investimentos para expandir suas operações. E esses investidores que agora, por exemplo, investem na pré-lançamento, eles já receberão suas ações e continuarão com prazer, com entusiasmo, com dedicação, com compromisso e com determinação a apoiar o projeto de forma significativa. É possível fazer isso. Pode, não há absolutamente nenhum problema. Se for sobre cenários e opções possíveis, completamente detalhadamente, tudo é feito para obter lucro o mais rápido possível. Absolutamente cada pessoa, qualquer pessoa que faz negócios, e ainda mais em um projeto como este, está interessada em obter lucro de forma eficaz e com precisão. Há 2 semanas, por exemplo, houve o NTS, o Conselho Científico e Técnico, e estavam desenvolvendo a concepção do primeiro aparelho de voo. Todos falavam que ele deveria ter potencial comercial. Este não é apenas um aparelho de voo para aprimorar tecnologias. Embora isso também seja necessário, ele deve ter potencial comercial, porque todos entendem que é preciso ganhar dinheiro imediatamente. E há uma tarefa, há o desejo de começar a ganhar dinheiro imediatamente. Portanto, se der certo, estou confiante de que conseguirei ganhar algum dinheiro, naturalmente, antes que o projeto esteja 100% concluído. Construímos um hangar, podemos ganhar dinheiro com ele? Sim, claro que podemos. Enquanto o segundo hangar está sendo construído, podemos vender alguns primeiros aparelhos de voo. Estou absolutamente confiante de que será assim. Os dividendos, sem dúvida, certamente já poderão ser distribuídos, ou seja, mesmo que o Solar Group possua 49% aqui, a nova empresa transferirá os dividendos para o Solar Group, que distribuirá entre os investidores. Portanto, isso também poderá ser feito. Falamos sobre isso nos webinars, que os dividendos podem ser pagos antes de o financiamento ser concluído. Aqui surge outra questão. É razoável isso? E foi então que as pessoas se dividiram em 2 grupos. Alguns diziam que sim, que era melhor receber os dividendos rapidamente, enquanto outros diziam que não, que se o dinheiro chegasse, seria melhor reinvesti-lo nos projetos. Como devemos proceder aqui? Bem, vamos, como se diz, resolver os problemas, mesmo que dividendos não sejam problemas à medida que eles forem chegando. As opções são muitas e todas possíveis. Somos muito flexíveis, estamos interessados em manter nossa reputação, fazendo tudo para que as pessoas, por assim dizer, gostem de colaborar conosco. Portanto, se as pessoas disserem, vocês obtiveram o primeiro lucro, vamos pagar dividendos, nós pagaremos. A empresa nova vai permanecer ou simplesmente vai mudar de nome? Dmitry não entendeu muito bem, mas para onde ela deveria mudar de nome? A empresa nova, para que você entenda, é a empresa Sobolmesh, sim, no primeiro projeto. Para onde ela vai naquele dia? Por que ela deveria ser renomeada? A Doino teve várias etapas. No caso de subfinanciamento do desenvolvimento do projeto, os investidores corriam riscos, entendendo que haveria um retorno mínimo. Bem, veja, eu entendi sobre isso. Etapa mínima, etapa máxima. Ou seja, o plano mínimo é alugar um escritório e montar a equipe completamente, adquirir equipamentos. Esse é o seu plano mínimo. Porque já, você entende, já agora o trabalho começa a ferver, já é possível realizar pedidos externos. O trabalho agora não se concentra apenas nos dirigíveis, mas também em vários aparelhos de voo estratosférico. Parece que o primeiro aparelho será lançado em breve. Portanto, sim, há definitivamente muitas etapas. É realmente possível parar em apenas um mapeamento, em apenas um aparelho de voo? Pode. Por que não? Afinal, se este aparelho realmente puder de alguma forma, de fato, gerar algum dinheiro, por que não? Portanto, se falamos sobre certos pontos de referência, abaixo dos quais não podemos falhar, aqui, é claro, esses passos existem. Apenas não falamos sobre isso publicamente.
mas podemos formalizar isso de alguma forma de maneira mais compreensível, detalhada e acessível para que todos entendam. Haverá uma bolsa interna? Já falei sobre isso. Eu acho que sim, definitivamente. Vamos ver como essa ferramenta funcionará. O primeiro veículo aéreo, que é único, deve ser chamado de Sferius ou Spherus. Na transmissão anterior, onde estivemos com Boris Alexandrovich Ivchenko, um renomado especialista na área, falamos detalhadamente sobre o nome do aparelho potencial e mencionamos a possibilidade de chamá-lo de Nova 2, destacando suas características inovadoras e o impacto que poderia ter no mercado atual. Por que Nova 2? Bem, é assim que se chama por tradição. A empresa é nova, e o 2 é porque se refere ao ano 2000, de fato, na verdade. Ele tem um volume em metros cúbicos. Portanto, por enquanto, esse é um nome preliminar e aproximadamente. Pequeno aeromestre, grande estratomestre. É bem possível. Pergunta para Pavel. Como estão as coisas? Estão ótimas. Estou conduzindo um webinar. Não é chato. Muito divertido, na verdade. Como está a situação com a comissão governamental? Estamos avançando em direção ao objetivo? Eu já disse que tudo está progredindo. Sergei também está respondendo a você. Vamos ler a resposta dele. 11. A comissão terminou. 15. Recebemos os protocolos. E agora está em andamento o trabalho para as correções. Dmitry Alexandrovich não dá detalhes, não quer azar, provavelmente. Como você pode ver, Sergei deu uma resposta mais detalhada. Eu disse a você que tudo, como se diz, está em processo, mas também não menti. Não há dúvidas, tudo está claro e correto, e juntos somos fortes. Mikhail, muito obrigado pelo apoio. Estou confiante de que tudo será assim. Estou olhando ainda no V-Contact. Segundo o seu esquema, não está muito claro quando terminará a captação de recursos. O número de ações aumentará em 2 vezes, pois as ações precisarão ser aumentadas para a nova empresa. Consequentemente, o valor da ação diminuirá. Não, não é bem assim, mas veja novamente. A Solar Group emite suas ações, ou seja, essas ações de fato, de certa forma, não têm relação direta com essa metade, sim, sobre o que você diz que vai se diluir, porque está planejado um total de 1 bilhão de ações. No total, haverá 1 bilhão de ações. A capitalização é de 1 bilhão de dólares. Ou seja, é isso, né? 1 bilhão de dólares e unidades. Enfim, acho que vocês entenderam. Portanto, para esses 49%, bem, condicionalmente, são alocados quantos? 490 milhões de ações. Essas 490 milhões de ações serão trocadas por 50 bilhões de participações. Bem, mais ou menos assim, mas eu já vou dizer que esses números ainda são aproximadamente preliminares. Esses números podem mudar, especialmente no que diz respeito à matemática de participações, ações e tudo mais. Porque agora estamos tentando entender se os nossos indicadores de negócios aqui vão se alinhar. Portanto, dizemos que esta é uma fase pré-lançamento. Muitas coisas ainda não têm aqui uma dogma, por assim dizer. Então, fazer lista e votação. Se quiser reinvestir finanças sem receber investimentos, direcionar recursos corretamente. Quem não quiser, por exemplo, ou seja, receberá na forma de investimentos e também na forma de dividendos? Sim, já pensamos sobre a votação, se devemos reinvestir o dinheiro do primeiro lucro potencial ou distribuir o dinheiro como dividendos para os investidores. Dividir. Quem quer dividendos recebe dividendos e quem quer reinvestir seus dividendos, na verdade, aumenta seu investimento com os dividendos. Simplesmente, os dividendos não são entregues a você. Nós os pegamos e os investimos imediatamente no projeto. Na verdade, estou absolutamente certo de que, sem dúvida alguma, o lucro virá antes mesmo do término do projeto, com toda a certeza. Porque, como discutimos hoje, é possível já ganhar no primeiro lançamento, é possível ganhar em projetos associados com clientes potenciais. A questão é apenas o volume desses lucros.
Será que conseguiremos ganhar algum dinheiro significativo imediatamente? É como se fosse uma questão. Não tendo completado todo o projeto, quero dizer, mas receber algum dinheiro é como o lançamento do dirigível. O dirigível certamente vai decolar. A questão não é construir o dirigível. Temos a tarefa de lançar um setor inteiro. Ele inclui uma quantidade muito grande de elementos com o lançamento. Quando nos deparamos com este projeto inicialmente, eu, naturalmente, não sabia nada sobre dirigíveis. E ainda não posso me considerar um especialista, nem um pouco... Pode ser que eu simplesmente ouça e veja mais do que os outros, por isso posso comentar algumas questões. Mas, naturalmente, isso não me tornou um dirigibilista. Mas agora meu círculo de compreensão, de entendimento e percepção é muito mais amplo. No começo, eu também realmente pensei, que tarefa levantar o dirigível. Era de fato uma tarefa e tanto, realmente. Todos os dirigibilistas me disseram mais ou menos a mesma coisa, que a tarefa mais simples dentro deste projeto é levantar o dirigível. Essa é a parte mais simples. Aqui, condicionalmente, vender um dirigível, configurar a produção em série de dirigíveis, construir a infraestrutura, negociar com aqueles, isso é complicado. Reunir todos juntos, mesmo em um escritório, é difícil. Nós também já falamos sobre isso, que em nosso país há muitos engenheiros talentosos e, em particular, talentosos dirigibilistas. E como que, apesar de esses dirigibilistas já terem trabalhado em coletivos, onde se subordinavam uns aos outros e aprenderam a trabalhar juntos em uma equipe, o tempo passa. Cada um cuida de seus próprios assuntos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, todos têm suas próprias ideias. Que tipo de casca fazer? De tais materiais, de tais. E onde fazê-la? Fazer por conta própria? Comprar na China? Ou talvez comprar em Taiwan? E qual forma? Formas comuns em forma de charuto ou em forma achatadas? Em forma de prato, como alguém sugeriu agora, mas parece que já descartaram essas opções. Embora, quem sabe, eu não sou um dirigibilista. E cada um tem suas próprias soluções. E o mais difícil neste projeto, pelo menos agora, é reunir todos, atrair as melhores mentes e as melhores equipes para este projeto e fazer com que eles trabalhem juntos e para que eles possam seguir em uma direção comum, de forma sincronizada, e não cada um em sua própria... Portanto, foi exatamente isso que a equipe nova fez nos primeiros 2 meses. Ela se uniu, aprendeu a ouvir uns aos outros e a trabalhar em conjunto. Então, agora eu vou olhar no VKontakte e no YouTube, onde eu respondi a tudo, algumas coisas, alguns detalhes importantes e também interessantes. Assim, amigos, enquanto eu abro o YouTube, por favor, escrevam, curtam, façam repostagens, enfim, tudo o que demonstre atividade e compartilhem com seus amigos e familiares para que nossas transmissões sejam assistidas por o maior número possível de pessoas. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. É interessante saber quem assiste no YouTube, então, por favor, escreva algum comentário, dê um like, para entender se há alguma atividade aqui, porque não mostra a quantidade de espectadores. Eu realmente não entendo de verdade, alguém está absolutamente assistindo, aqui realmente não assistem, mas há definitivamente alguma pergunta aqui, alguma coisa... Aeróstatos, assim, vamos fazer aeróstatos, estratóstatos, lançadores e mais apenas dirigíveis. Veja, a empresa nova planeja se envolver não apenas com dirigíveis. Isso sim é a principal direção, mas na verdade a empresa está muito interessada na direção da estratosfera como um todo. E por isso, atualmente, paralelamente, já utilizando as competências e desenvolvimentos da equipe que já existe, estão sendo desenvolvidos próprios aparelhos estratosféricos. O que é isso, afinal? Para que serve? É um tipo de balão de ar especial e pequeno que pode permanecer no céu por um longo período. Se eu entendi corretamente, ele pode realmente ficar lá por 1 ou 2 anos. Mas por que exatamente ele pode realmente ficar lá? Afinal, como você entende, se pendurarmos uma agrupação inteira deles, isso se torna exatamente uma espécie de análogo
a satélites. Como exatamente os satélites são utilizados? Para que eles voam? Eu acho que você entende perfeitamente. Novamente, a finalidade militar e a finalidade de reconhecimento e comunicação e relatório do tempo, tudo o que você quiser. E, por exemplo, para a Rússia isso também é extremamente relevante. Existem várias empresas na Rússia que estão trabalhando nisso agora, porque, novamente, entendem, a Rússia parece ter sido criada para projetos desse tipo, digamos assim, devido às grandes distâncias, vastas extensões, regiões de difícil acesso e regiões com comunicação instável ou até mesmo sem comunicação. Aqui podemos fazer um análogo, por exemplo, digamos assim, a satélites, que é muito mais barato e que na essência realiza todas as mesmas tarefas. E agora, nessa direção, estão sendo feitas as primeiras desenvolvimentos experimentais. Vamos ver o que disso resultará. E na verdade, com isso, a empresa poderá até conseguir os primeiros lucros. Literalmente, nas próximas semanas, o primeiro aparelho da empresa nova, especificamente um estratóstato, deve ser lançado. Sim, será um lançamento de teste e faremos o possível para cobrir isso. Aqui não se quer muito mencionar datas específicas, porque na verdade queriam lançar até este sábado passado, mas no final decidiram não lançar e optaram por se preparar. Além disso, é necessário dedicar um tempo adequado e suficiente para observar este aparelho com atenção, não é mesmo? Isso é importante para entender todas as suas funcionalidades. Além disso, há a ideia de que este aparelho inovador, que está sendo desenvolvido com tecnologia de ponta, fará transmissões ao vivo da estratosfera diretamente pela internet, proporcionando uma experiência única. Sim, essa é a nossa ideia. Alguém pode estar pensando agora como vocês fizeram o sistema para que a transmissão saísse de lá, certo? Conseguimos fazer, montamos e o melhor, esse sistema foi feito de forma independente. Em geral, geralmente conseguimos fazer isso. Temos especialistas assim. E há essa ideia de lançar o primeiro aparelho estratosférico e fazer a transmissão diretamente de lá. Como você entende, isso é potencialmente muito legal, como se diz hoje em dia, um hype e uma agitação. Assim, ninguém fez isso até agora, em parte porque outras empresas não têm soluções técnicas semelhantes. É uma solução técnica muito complexa e nós vamos tentar fazer isso. Então estamos aguardando um bom tempo, aguardando a oportunidade para o lançamento. Espero que consigamos fazer isso antes da conferência. Bem, provavelmente, ao concluir nossa transmissão, parece que respondi às perguntas. Como já mencionei a conferência, gostaria de convidá-los para ela. Lembro que no dia 16 de novembro teremos uma extremamente importante e muito aguardada e prestigiada grande conferência internacional da empresa Solar Group em Moscovo. Nesta conferência falaremos detalhadamente sobre como estão as coisas nos projetos que estamos promovendo atualmente, especificamente hoje, com mais detalhes. Vamos falar sobre a própria plataforma de investimento Solar Group, como estamos trabalhando atualmente, mudando, quais questões estamos resolvendo, por exemplo, relacionadas ao lançamento do segundo projeto de investimento, nossa plataforma de investimento. E eu recomendo que vocês venham a esta conferência, especialmente se estiverem interessados tanto no projeto Sobomesh quanto no projeto de geração de dirigíveis, porque lá falaremos sobre ambos. De modo geral, estamos em uma fase de grupo solo muito interessante. Pode-se dizer que não temos absolutamente tempo para ficar entediados, porque nosso primeiro projeto Sobomesh está se aproximando gradualmente do fim. Atualmente estamos passando pela comissão estatal para que a empresa já tenha a possibilidade de lançar e passamos para a última, a fase final de financiamento. Os projetos de dirigíveis de nova geração estão apenas começando. Começam diante de seus olhos e exatamente assim, mais ou menos nesses mesmos prazos, eu penso que até o final do ano teremos uma mudança significativa e importante de etapa no projeto dos dirigíveis de nova geração, que trará avanços e melhorias consideráveis, mas lá já vamos passar para a primeira etapa, ou seja, no primeiro projeto chegamos à última etapa, no segundo projeto chegamos à primeira etapa. Esse é o simbolismo, esse é o nosso período de transição e é ótimo que eu possa dizer, é ótimo que a empresa Solar Group esteja se desenvolvendo e sobre tudo isso nós conversaremos no dia 16 de novembro na conferência em Moscovo. A única coisa, amigos, é que o nosso salão tem um número limitado de pessoas. Vou contar um segredo para vocês. Já temos mais de 400 inscrições lá, portanto eu acho que teremos que fechar as inscrições em breve. Mas ainda vamos ligar para todos que se registraram e entender quem está indo ou não, e saber quantas vagas nos restam
Além disso, uma delegação estrangeira está prestes a chegar e os funcionários do Solar Group também virão. No geral, estamos começando a entender que um salão para 500 pessoas é pouco para nós. Sim, fica cheio em apenas algumas semanas. Mas isso é ótimo, ótimo. Muito obrigado por nos apoiar. O Solar Group ele é realmente vocês, sim, as pessoas que apoiam esses projetos. É ótimo que tudo isso esteja dando certo entre nós. Estou certo de que ainda levantaremos muitos outros projetos juntos. Isso é tudo por minha parte. Muito obrigado. Não se esqueçam de curtir. Por favor, enviem este link para seus amigos, colegas e parceiros. Que as gravações sejam assistidas onde for conveniente. Nos vemos na quinta-feira. E na quinta-feira teremos novidades sobre o projeto Dirigíveis de Nova Geração e teremos um convidado na quinta-feira, um dos construtores de dirigíveis com quem conversaremos sobre várias questões técnicas interessantes. Venham para fazer perguntas. Nos vemos às 5 horas na quinta-feira. Obrigado a todos e até logo.